Bom dia, paz do Senhor Jesus a todos vocês, meus amados amigos, irmãos e família linda. Mais um dia, mais uma manhã com Deus, mais um momento especial onde nós vamos estar lendo, aprendendo da palavra do Senhor, meditando na sua palavra, nos alimentando. Temos muito que agradecer a Deus por essa manhã, por esse dia. Eu estava aqui escutando e louvando, né, e adorando a Deus, esse hino que está cantando agora, onde diz Be still my soul, né, acalma minha alma. E eu pensando muitas das vezes na correria da vida diária, as pessoas elas não conseguem parar. Elas não conseguem, né, diminuir a sua corrida em vez de esperar, descansar. Porque quando diz still, quer dizer não mova, pare, né? E a letra desse hino diz be still my soul, para que a gente possa escutar a voz do Senhor. E a cada manhã, o que nós temos feito durante esse período de 21 dias, nós temos ficado parado, ouvindo, aprendendo da voz do Senhor. E esse é o momento que nós vamos nos apresentar diante de Deus. Como o salmista Davi mesmo fala no Salmo 5, verso 3, ele diz, pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apressarei para ti e vigiarei. Que a cada manhã nós possamos nos apressar para o Senhor, vigiarmos, né, e adorá-lo e bendizer. Porque o Senhor é bom, é misericordioso e Ele está falando e Ele quer falar. Hoje é o capítulo 9, né, do livro de Daniel. É um capítulo maravilhoso. Eu estava conversando com a missionária Irlanda e eu estava falando para ela, hoje vai ser tão bonito. Eu vou ter que dividir esse capítulo 9 porque fala sobre a oração de Daniel e fala sobre as 70 semanas do Messias. Então, nesse momento, vamos apresentar esse momento para Deus. Vamos dar a primícia do Senhor Jesus nesse momento para o Senhor. E a paz do Senhor Jesus para cada um de vocês que estão entrando. Sejam bem-vindas, bem-vindos em nome de Jesus no nosso meio. Olha, não vamos se esquecer de compartilhar com os nossos amigos, né, dando a chance a eles também de se alimentar dessa porção maravilhosa. Vamos estar nos rasgando diante do Senhor nesse momento. E a oração de Daniel vai nos ensinar muitas coisas hoje. E eu tenho certeza que vai falar com vocês, como já tem falado comigo, ao meu coração. Que, como a letra dessa canção, né, desse hino que eu estou aqui escutando, Be still my soul, né, acalma minha alma, né, fica tranquila, né, que eu posso ficar parada para ouvir a voz do nosso Senhor. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pelas tuas graças, a tua misericórdia e pela chance de vida que tu nos deste no dia de hoje. Pai, eis-nos aqui diante da tua presença. Perdoa os nossos pecados, Paizinho Santo, perdoa-nos, Senhor, porque somos pecadores, somos falhos. E como somos falhos, meu Deus, e como precisamos de Ti, da Tua presença. Meu Deus, nessa manhã, nesse momento, acalma nossa alma, o nosso coração. Visita cada vida que aqui já se encontra, aquelas que ainda irá entrar, aquelas que ainda irão assistir. Visita cada lar aqui representado, meu Pai. Prepare a nossa mente, abra o nosso intelecto, o nosso entendimento para a compreensão da Tua palavra, para que a gente venha absorver e também colocarmos em prática tudo aquilo que estamos aprendendo durante esses 21 dias. E hoje é o nosso 15º dia. E nós temos muito, Pai, para te agradecer e te louvar e te bendizer. Porque o Senhor é maravilhoso e grandes coisas o Senhor tem feito em nosso meio. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo, pela tua presença em nós. Muito obrigado. Toma o teu lugar de honra, toma
teu primeiro lugar nas nossas vidas, no nosso lar. E desde já nós queremos te louvar e te agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos nós dizemos amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. A oração de Daniel, né? Falando sobre as 70 semanas, nós vamos ver aqui que foi no ano 1º de Dário, né? A visão do capítulo 9, ela foi dada a Daniel durante o mesmo período do capítulo 6 também. Você lembra que ontem a gente estava falando sobre que a ordem cronológica não está assim imperfeito, né? Tipo o livro de Daniel. O capítulo 7 volta lá para, né, para o rei Ezequias, ó, lá tá eu falando em rei Ezequias, volta lá para o rei Belsazar, e a gente vê assim que o 6, aí vem Dário, e nós vamos ver que na oração de Daniel nós vemos que o rei Dário é a pessoa no capítulo 6 que é mencionado. O Assuero, o Seixas, que é mencionado aqui, não é o marido da Esther, não, viu, gente? Porque o povo fala, eles acham que Assuero, né, que é o Seixas, é o marido da rainha Esther. Que os eventos escritos nesse livro, no livro da rainha Esther, justamente ocorrem cerca de 50 anos depois disso aí. Depois que aconteceu tudo isso, né? Não foi antes, não foi durante o período que Daniel estava lá. Foi depois, bem depois, 50 anos depois. E nós vamos ver aqui que no ano 1º de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, ao qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar a assolação de Jerusalém, era de 70 anos. Né? Então aqui, do versículo 2 e 3, Daniel ele pediu a Deus que trouxesse o prometido retorno do seu povo à terra deles, na sua oração, para que o Senhor tivesse misericórdia da vida dos cativos, daqueles que estavam prisioneiros, para que retornassem e a sua terra de 70 anos. E se nós formos ver lá em Jeremias 25, eu vou abrir aqui, Jeremias 25, capítulo 25, glória a Deus, glória a Jesus. Versículo 11 diz assim: Então falaram os sacerdotes e os profetas aos príncipes e a todo o povo, dizendo: Este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como viste com os vossos ouvidos. E falou Jeremias aos príncipes e todo o povo, dizendo: O Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que ouvistes. Agora, pois, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor, vosso Deus, e arrependei-vos o Senhor do mal que falou contra vós. Aí, quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos, fazei de mim conforme o que for bom e reto aos vossos olhos. Nós vemos aqui Jeremias sendo acusado, né, porque Jeremias foi entregar a mensagem ali à casa de Israel, dizendo que a profecia ao ponto de dizer que eles, né, falando toda a verdade e dizendo e mostrando o pecado deles, e o povo e aqueles falsos profetas que ali se encontravam, que sempre estavam ao redor do rei, estava acusando Jeremias de ser um falso profeta. Aqui nós vemos um exemplo, porque essa profecia foi justamente dada no período de Jeremias, no período, no versículo 11, e no capítulo 12 também de Jeremias, 29:10, nós vamos ver também, no 29:10, diz assim: Porque assim diz o Senhor,
Certamente que passando 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Deus, ele sempre chega no momento certo. Deus, ele sempre faz tudo perfeito, irmãos. Tudo perfeito. É uma das coisas que eu vejo que a palavra do Senhor aqui, olha, sabe uma das coisas que eu mais fico boquiaberta é com tanta maldade que existe no coração do homem. Mesmo o homem sendo tão pecador, ele não consegue reconhecer os seus próprios erros. Ele deixa que a ira produza dentro dele algo tão ruim que talvez ele pense que essa ira vai atingir a outrem. Está atingindo a ele mesmo. Impede ele de crescer, impede ele de ser feliz, impede ele de prosperar, impede ele de tanta coisa. E eles não conseguem e ficam tão cegos ao ponto de Deus está querendo que eles desçam, se humilhem na presença dele, e no entanto eles não conseguem fazer isso. Eles ficam ali e eles morrem no seco. Eles podem remar ou podem nadar, dando braçada, mas vai morrer no seco. E assim foi com Israel, o povo do Senhor, quando teve cativo na Babilônia. E aqui, quando Daniel sabia que estava chegando os 70 anos, que foi dito ali no livro de Jeremias, o profeta Jeremias, que Deus iria visitá-lo depois dos 70 anos, ia trazer alegria novamente ao coração deles. Aí onde entra a oração de Daniel. E aqui nós vemos que no versículo 3 ele diz assim: e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para buscar com oração, e rogos e jejum, pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei, e disse: ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam, e guarda os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e os nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto, como se vê neste dia, aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe. Em toda terra por onde os tem lançado por causa da tua prevaricação, com que prevaricaram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão do rosto. Aos nossos reis, os nossos príncipes, os nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele. E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis que nos deu pela mão dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ti. Aleluia. Nós vemos aqui, né, na oração de Daniel e a oração que ele fez, ele confessou o seu próprio pecado, usando o pronônimo. Ele poderia muito dizendo assim: ó Senhor, o teu povo, né? Ele poderia ter dito assim: o teu povo pecou. Não foi eu. Não.
Mas ele disse, Senhor, ele confessou, ele disse assim, ele diz, usando o pronome, que usamos por toda parte, ele diz assim, em tempos de adversidade é fácil culpar todos os outros, nós vemos isso. Muitas das vezes você está pecando, você está fazendo tudo errado, mas você sempre quer usar o nome das outras pessoas e culpar outros. Ah, a igreja não está crescendo. Um exemplo, eu vou usar dentro de um ministério. Tem pessoas que começa a querer apontar o defeito de outros e não consegue nem olhar para si mesmo. Quer dizer que a culpa é de fulano, é de cicrano, porque o ministério não está crescendo, ou porque a família não está em paz, ou porque tá acontecendo alguma coisa, mas eles não conseguem olhar para eles e verem que eles estão em pecado. Eles não conseguem. E Daniel aqui na sua oração, ele pede perdão pelos seus pecados e pelo pecado do povo. Porque ele sabia que estava chegando justamente os 70 anos, ao qual o Senhor iria visitá-los. E Daniel era justo. Ele era tão íntegro na presença de Deus, mas mesmo assim ele reconhecia que ele carregava nele mesmo. Irmãos, com Deus não se brinca, e muito menos com quem é de Deus. Nós precisamos, mais do que tudo, aprendermos a buscar para nós mesmos. Eu tenho pena quando eu olho pessoas assim que são tão infelizes, que elas mesmo não conseguem ver o pecado na sua própria vida. Principalmente quando eu estou aconselhando casais. Sempre um quer jogar a culpa no outro. Ah, é porque é fulano. Não, é porque é cicrano. Não, foi ela. Aí ela pega e diz, não, foi ele. E não consegue assumir os seus próprios erros. E nós vemos aqui no capítulo 9, essa oração de Daniel. Ele sabia orar. E como ele sabia orar? Ele jejuou. Aqui, ó. Orei, ele diz, ó. Orei ao Senhor. Confessei e disse, Senhor. Mas, ó, antes ele se dirigiu o seu rosto ao Senhor para buscar em oração e rogos, em jejum e pano de saco e cinza. Sinal de quê? De humilhação perante a face de Deus. Vestindo-se de pano de saco e jogando cinza sobre o seu próprio corpo. Muitos não conseguem se humilhar diante de Deus e nem na presença do Pai. Daniel, ele sabia como orar. Ele tinha uma comunhão maravilhosa com Deus. Ele se rasgava diante do Pai. A vida dele era de oração. E o Senhor o honrava. Por isso que Daniel passou ali por 4 reinados diferentes dentro da Babilônia. E Deus sempre o livrou, sempre o protegeu. Nós vemos esse exemplo. Quando ele chegou na presença de Deus aí, já próximo de se completar as 70 semanas, né? Dali do profeta Jeremias dizendo e falando sobre a visitação do Senhor ao povo de Israel no cativeiro da Babilônia, porque Jeremias, o profeta Jeremias, foi usado para falar que o rei da Babilônia iria tomar posse de toda Jerusalém e que Israel iria perder por conta dos seus pecados.
Mas mesmo assim, os profetas, os falsos profetas, os bajuladores do rei naquela época, acusaram a Jeremias como fosse um falso profeta, como fosse uma mentira a profecia ao qual o Senhor tinha entregado a Jeremias para entregar ao povo. E nós vemos aqui Daniel, ele lia as profecias. Ele tinha uma comunhão tremenda com Deus. Nós vemos que os cativos de Judá, eles se rebelaram contra Deus. E os seus pecados estavam ali, né? Levando a eles ao cativeiro. Quantos vivem presos? Presos nos seus pecados e não consegue enxergar que Deus está dando uma chance, porque Ele é misericordioso. É como Daniel, ele fala aqui, a ti, no versículo 7 do 9, ele diz, a ti, ó Senhor, pertence o quê? A justiça. Mas a nós, a confusão no rosto, como se vê neste dia. Porque eles estavam tão atordoados, vivendo cativos, por conta do seu pecado, eles não conseguiam enxergar os seus próprios erros e não tinham nem força de buscar a Deus. E ele disse aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, todos os Israel, ao de perto e o de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa da sua prevaricação e com que prevaricaram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão do rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence o quê? A misericórdia, o perdão. Aleluia. Pois nós rebelamos contra Ele e não obedecemos à voz do Senhor, por nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a sua lei, desviando-se para não obedecer à sua voz. Por isso, a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra Ele. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, quanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, ó Senhor, o Senhor vingou sobre o mal e trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras. Que fez, pois, não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com a mão poderosa, e garrastes para ti o nome, como se vê neste dia. Pecamos, procedemos impiamente. O Senhor, segundo todas as suas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais, tornou-se Jerusalém, o teu povo, um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as tuas súplicas, e sobre o teu santuário assolado fazem resplandecer o teu rosto por amor do Senhor.
Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atenda-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chama pelo teu nome. Eu acho tão maravilhosa essa oração de Daniel, de arrependimento, ele se rasgando na presença do Senhor. Eu tenho uma amiga muito querida, muito amada. Eu estava pensando nela quando eu li esse capítulo 9 de Daniel. É uma pastora. Eu não sei se eu posso dizer o nome dela, mas eu não vou dizer o nome dela, porque, sei lá, talvez ela não vai gostar. Mas uma coisa que eu admiro muito nela é que ela faz algo que eu estava pensando, será que eu, pastora Luzelita, eu tenho coragem de fazer o que ela faz? Irmão, durante o período, ela, acho que talvez umas 2, 3 vezes ao ano, ela se veste de pano de saco. Ela vai trabalhar e olha que ela trabalha, ela tem um cargo dentro de uma prefeitura, de uma secretaria de uma prefeitura. Ela vai trabalhar com pano de saco por cima da roupa dela. Durante esse período, eu acho lindo isso, meu Deus. E Deus honra tanto essa mulher pela coragem que ela tem. Muitos não têm coragem de se humilhar diante de Deus e reconhecer o quanto somos pó. Nós somos cinzas. Irmãos, muitos não conseguem nem reconhecer o seu próprio pecado. Tá mais para acusar o seu próximo do que olhar para si mesmo e procurar se melhorar. Daniel aqui, o pecado era do povo, era dos seus pais, era dos seus ancestrais. E Daniel era justo diante de Deus. Era íntegro diante de Deus. Mesmo ele cativo, como um escravo na Babilônia. Apesar que ele não vivia como um escravo, porque Deus o exaltava ali, porque Daniel exaltava o nome do Senhor a todo tempo. Daniel não se trocou pelas iguarias do reino. Daniel também não se vendeu. Um dos exemplos maiores, porque toda a vida de Daniel, nos primeiros reinados que vimos, nós vemos Daniel ali na Babilônia. Primeiro ele não vai comer das iguarias da mesa do rei. Ele não vai comer aquelas comidas que eram oferecidas a outros deuses, comidas que não eram consagradas ao Senhor. Ele poderia ter olhado para aquele banquete e ter dito, tô no céu, vou comer tudo, como muitas pessoas fazem por aí, que se vendem e que se trocam. Mas, no entanto, Daniel não fez isso. Depois nós vemos também a experiência de Daniel com Belsazar, com o rei Belsazar. Nós vemos porque Daniel aqui, quando Belsazar pecou contra o Senhor, nós vemos que, o que é que acontece? Aparece ali uma mão, porque primeiro Belsazar pede, se embriaga, faz aquele banquete, chama todos do seu reino. Ali tá as mulheres, ali tá as concubinas. Aí pega os utensílios da casa do Senhor e começa a brincar. Como tem muitos por aí que estão brincando com as coisas do Senhor. Deus tudo vê e tudo sabe. Deus conhece. Ninguém brinca com Deus. Ninguém brinca com Deus.
E ali Belsazar, ele começa a se embriagar com vinhos, com os seus louvores aos deuses de ouro. Nós vemos aqui que aparece um dedo na mão de um homem e escrevia de fronte castiçais, na estucada parede do palácio real. Então o rei naquele momento ali mudou o seu semblante e ordenou, né, com força que os astrólogos, os magos, os seus adivinhos pegasse e traduzisse tudo aquilo. Nenhum deles sabiam dizer. Mas a rainha mãe lembra ele, porque ele estava perturbado. Aí diz assim, a rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete, porque ela não estava participando, essa rainha mãe não estava lá. Estavam as mulheres dele, estavam as concubinas, estava tudo. Aí dizem que ela entrou na casa do banquete e a rainha o disse, rei, vive eternamente. Não te turbe os teus pensamentos, nem mude o teu semblante. Há um no reino, um homem no reino. Aleluia. Que tem o espírito dos deuses santos. E nos dias do teu pai se achou nele luz, e inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o teu pai, o rei, constituiu o chefe dos magos e dos astrólogos, e dos cadeus e dos adivinhos. Portanto, se achou neste Daniel um espírito excelente em ciência e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Belsazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Interessante que esse rei, ele disse, então Daniel foi introduzido na presença do rei e falou o rei. Olha o que o rei fala, que é essa parte que eu digo assim que é forte, hein? É muito forte. Ele diz assim, és tu, Daniel, os castigos de Judá, que o rei é o pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito, e o espírito dos deuses está em ti, e que a luz, o entendimento, a excelente sabedoria se acha em ti. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios, os astrólogos, para lerem essa escritura e me fazeram saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Porém, tenho ouvido dizer que de ti podes dar interpretação e resolver a minha dúvida. Agora, se puderes ler esta escritura, faz-me saber as tuas interpretações. Olha bem. Será vestido de púrpura e terás uma cadeia de ouro no pescoço, e no reino será o terceiro dominador. Eita! Olha aí. Agora você sabe o que é que eu acho lindo? É o que vai vir agora. Então respondeu Daniel. Você sabe o que Daniel falou? E disse na presença do rei, as tuas dádivas fiquem contigo. E dá os teus presentes a outro. Todavia lerei o rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Será que nós faríamos isso? Será que nós iríamos nos vender, receber tudo? Imagina roupa de púrpura, correntes de ouro e o terceiro lugar em todo o reinado da Babilônia. E Daniel disse, ei, fique com seus presentes e dá outro. Todavia eu ainda irei interpretar para o Senhor. Ele não se vendeu. Daniel tinha um valor incomparável. Ele não tinha preço, como muitos por aí têm se vendido e brincado com as coisas do Senhor. E nós vemos esse exemplo aqui. E o que é que estava escrito lá? Mené, mené, tekel, passim. Esta é a interpretação daquilo que quer dizer, contou Deus o teu reino e acabou.
Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, devido foi o teu reino, dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e os persas. Então mandou Belsazar ainda dar as coisas para ele, que ele não quis. E ali ainda diz, e naquele mesma noite foi morto Belsazar. Nós vemos assim o exemplo de Daniel, a excelência do homem de Deus, em um reinado e numa terra estranha, de deuses estranhos. Ele não se corrompeu, ele não se vendeu, ele não se dobrou, que é outro exemplo que nós vimos ali no reinado de Dário, quando Daniel foi lançado na cova dos leões. Por quê? Daniel era tão excelente. Nós vemos aqui, deixa eu voltar aqui, peraí, que eu acho tremendo, voltar aqui no reinado de Dário. Daniel era tão amado por Dário, que ele era um dos presidentes, um dos líderes, né, do reinado de Dário. Dário reconhecia a excelência e o poder de Deus sobre a vida de Daniel e sabia quem era o homem Daniel, ao ponto que causou a inveja dos outros príncipes e dos outros governadores que queriam pegar Daniel em falha para matar Daniel, porque sabia que o rei queria dar a Daniel, né, a posição maior para mandar todos eles. É incrível que, olha bem, e estiveram sobre todos os reinos, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes desse conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia o quê? Um espírito excelente. Oh, aleluia. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Aí o que aconteceu? E os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nenhum vício e nenhuma culpa. Aí o que acontece? Eles conseguem, né? Eles tramam de uma forma, porque é assim que muitos fazem, né? Quando querem destruir um ministério, quando querem, né, destruir uma vida, uma família, eles procuram de tudo para acusar uma pessoa. E aqueles outros príncipes, com inveja de Daniel, eles mandaram primeiro o rei criar um decreto, criar uma estátua para que durante um mês ninguém pudesse adorar nenhum outro e nem se dobrar a nenhum outro. Só dobrasse a estátua dele, de Dário. Mas, no entanto, quando foi dado esse decreto, que o rei assinou tudo isso, a primeira coisa que Daniel fez foi o quê? Aquilo que ele sempre fazia. Ele subiu para o andar mais alto, abriu as suas janelas para o oriente e ali adorou a Deus. E os seus acusadores foram até o rei. Foi quando Daniel foi lançado na cova dos leões. Isso aí, irmãos, é para mostrar a integridade, a honestidade e o coração de Daniel que estava em Deus. Daniel, ele não tinha pecado contra Deus, mas ele tinha consciência do pecado dos seus pais. Ele tinha consciência do pecado do povo do Senhor. E aqui no capítulo 9, ele se rasga diante da presença de Deus. Ele jejuma. Ele se veste de pano de saco. Ele se joga cinza. E ali ele ora.
pedindo perdão pelos seus pecados. Quando ele diz: e eu dirigi o meu rosto ao Senhor, no versículo 3, Deus para buscar com oração, rogos, jejum, pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guarda o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guarda os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvido os teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão no nosso rosto. Como se vê nesse dia os homens de Judá e os moradores de Jerusalém e toda Israel, aos de perto e aos de longe, em toda a terra, por onde os tem lançado, por causa da sua prevaricação, com o que prevaricaram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão do rosto, aos nossos reis, os nossos príncipes, os nossos pais, porque pecaram contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós rebelamos contra ele e não obedecemos à sua voz, Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. Irmão, essa oração ela é tão preciosa. É uma oração ali de arrependimento verdadeiro, sabendo que pecamos, reconhecendo, mesmo que nós não tenhamos falhado, mas os nossos ancestrais falharam e nós precisamos pedir perdão. É tão difícil, tem gente que não acredita em maldição hereditária. Existe maldição hereditária. Primeira, segunda, terceira geração atrás. Coisas que muitas das vezes, que se a gente não tiver o conhecimento da palavra, nós não tivermos o conhecimento, né, das coisas do Senhor, muitos não conseguem quebrar essa maldição na sua vida. Se você observar, geralmente quando tem uma pessoa que tem problema com alcoolismo, os filhos dele vão ter problema com alcoolismo. Os netos dele vão ter problema com alcoolismo. Só vai parar no momento que um deles verdadeiramente se converterem, reconhecer que existe uma maldição e ali seja quebrada, anulada, em nome de Jesus. Porque Jesus, ele perdoa. O Senhor, ele quebra a maldição nas nossas vidas. Da mesma forma, em relação ao casamento. A mãe foi divorciada. Aí a filha termina sendo divorciada. Aí depois a filha da filha também termina sendo divorciada. E aí vai. Se torna igual uma bola de neve. E as pessoas ainda não conseguem e não têm o discernimento de reconhecer que existe uma maldição e que precisa ser quebrada. Agora, para ser quebrada tem que ter o quê? Arrependimento. Daniel estava aqui, junto com o povo de Jerusalém, cativo, pagando pelo erro e o pecado, já lá desde Moisés, porque Deus agiu com o povo lá em Moisés, libertando, tirando o povo cativo do Egito,
passando pelo deserto 40 anos, mas o povo ainda pecando e ainda carregaram as coisas do Egito para si. Ali já houve uma maldição. Deus, por mais de luta, sempre tem que tirar e botar Deus de lado. Moisés não chegou. Moisés não entrou na terra prometida, mas Moisés viu a terra prometida. Josué conduziu o povo à terra prometida. Nós vemos também os problemas e as lutas que até mesmo Josué enfrentou. Quando ali foi derrubado, aí nós vemos uma maldição, aí quebra uma, entra outra, quebra uma, entra outra, e aí vai sucessivamente. Resumindo, nós precisamos, irmãos, pedir perdão todos os dias, nos aquebrantando diante da presença de Deus, nos rasgando na presença do Pai, reconhecendo os nossos erros e também os erros dos nossos pais e pedindo graça e misericórdia para que o Senhor, que Ele é misericordioso, Ele é Pai, Ele é maravilhoso, nosso Deus, Ele nos dá a chance de voltarmos para Ele. Nós precisamos nos apresentar diante de Deus, nos humilhando. Eu acho incrível que existe reverência quando você entra dentro, na presença de um juiz ou de uma autoridade. Mas quando muitos de nós chegamos na presença de Deus, não existe reverência. As pessoas estão se perdendo. Está existindo muitas trocas de valores. Quando eu falei dessa minha amiga que eu admiro muito e que eu acho linda, e eu estava pensando hoje sobre isso quando eu estava meditando nessa palavra aqui, falando com Deus acerca da oração, do jejum e da confissão que ele fez, implorando a Deus e revelasse a sua vontade, e ele orou com total rendição a Deus e com total abertura ao que Deus estava lhe dizendo. Ele estava se rasgando. Será que nós abrimos o nosso coração abertamente? Será que reconhecemos abertamente diante de Deus quando erramos, quando pecamos? E ele não. Ele se abriu diante do Pai e se rendeu ao Senhor. Ele se rendeu ao Senhor. Vestido de pano de saco, com jejum, com oração. E disse: Pai, eis-me aqui, pó, cinza. Pai, pecamos contra ti. O teu povo pecou contra ti. Os teus príncipes pecaram contra ti. Os teus reinos pecaram contra ti. Igreja, para que exista avivamento, nós precisamos entrar na presença do Senhor e reconhecer que precisamos ser moldados, quebrados. Precisamos nos humilhar diante da presença do Pai. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E precisamos, como igreja, estarmos prontos para a sua vinda. Paizinho Santo, obrigado, Pai. Obrigado pelo dia de hoje. Obrigado por essa palavra, pelo teu ensinamento. Obrigado, Pai. Senhor, reconhecemos, Senhor, que nada somos sem Ti. Reconhecemos, Senhor, que somos pecadores. E como somos falhos, Senhor. Quanto falhamos, Senhor, diante da Tua presença. Meu Deus, quantas coisas nós prometemos e não cumprimos. Senhor,
Quantas coisas começamos e não terminamos. Pai, perdoa pela nossa falha, Pai. Porque muitas das vezes, Senhor, nós fazemos outras coisas com excelência e esquecemos de fazer com excelência a Tua obra. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa-nos, Senhor. Cuida-nos, Senhor. Abençoa a Tua noiva, a Tua igreja. Quebra a Tua igreja, Pai. Molda, Senhor, peneira a Tua igreja. Pai, quebra os altares de Baal sobre a Tua noiva. Pai, porque tem sido constituído, Senhor, altares de outros deuses, Senhor, dentro da Tua casa. Meu Deus, vai quebrando. Senhor, vai eliminando, Senhor, toda idolatria a homens. Vai quebrando a autossuficiência de homens. Homens que adoram homens. Meu Deus, vai, Senhor, desfazendo, Senhor, todo embaraço no meio da Tua noiva. Vai quebrando e desfazendo toda a armadilha satânica contra a Tua noiva. Tudo aquilo, Senhor, que tem tirado o Teu povo da Tua presença, que tem tirado e dado cegueira espiritual. Ó, Pai, em nome de Jesus, eis-nos na Tua presença, Pai, nesse momento. Senhor, nos dobramos diante de Ti. Senhor, pedindo, Senhor, a Tua misericórdia sobre a nossa vida, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, a nossa casa, o nosso ministério, ao qual o Senhor concedeu a cada um de nós. Meu Deus, em nome de Jesus, faz a Tua obra, salva, cura, restaura, restitui, molda, transforma, liberta, liberta. Deus, não deixa nenhum espírito de engano no nosso meio. Senhor, que aquilo que esteja coberto seja descoberto. Porque a Tua palavra fala, Senhor, que não há nada coberto que não seja descoberto, e nós cremos. E a Tua palavra também diz que tudo que ligarmos aqui na terra será ligado no céu, e aqui estamos ligando em concordância. Que tudo venha estar patente aos olhos humanos. Todos aqueles que têm pecado contra Ti, todos aqueles que têm blasfemado contra a Tua palavra, todos aqueles que estão brincando, Senhor, com Teu evangelho. Meu Deus, limpa a Tua noiva. Restaura a Tua noiva. Eu creio que ainda existe um povo remanescente, um povo que não se corrompe, um povo, Senhor, que busca a Tua presença e que é fiel a Ti. Ó Deus, obrigado, Paizinho Santo. Obrigado, Senhor, pela Tua presença maravilhosa. Obrigado, Espírito Santo, porque Tu és aquele de longe, de perto, que na Tua onisciência, onipotência, onipresença, é o Deus que está aqui comigo, é o Deus que está com meus irmãos onde Ele se encontra. Abraça-nos, Senhor. Abraça-nos, Senhor, e traz cura. Cura física, cura espiritual, cura na alma, Pai. Ah, meu Deus, em nome de Jesus. E nos dá um restante de dia na Tua presença, um restante de paz. E nós queremos Te louvar e Te agradecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos nós dizemos amém, 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 amém. Shalom, shalom Adonai. Baruch rabá, Bishem Adonai. Bendito é aquele que vem em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor Jesus possa estar com você, com sua casa, com sua família no dia de hoje. Que Ele possa fazer algo novo dentro de vocês. Lembre-se, um exemplo grande aqui de Daniel que nós tiramos para nós é que quando ele foi orar ao Senhor, ele fez com jejum. Ele se vestiu de pano de saco, que quer dizer o quê? Humilhação diante de Deus. Que nós possamos chegar diante de Deus com o coração humilhado, aquebrantado, reconhecendo que precisamos dEle mais do que tudo. Pedindo perdão,
a sua graça e a sua misericórdia. Amém? Que Deus possa abençoar o seu dia lindo. Gente, Deus tem feito grandes coisas e mais testemunhos e mais testemunhos. Ontem uma irmã também me procurou para dar mais outro testemunho, né? Ela estava pedindo a Deus uma porta de emprego e o Senhor abriu uma porta de emprego. Um emprego só meio expediente. Deus deu a ela aquilo que ela pediu. E ela estava glorificando o nome do Senhor. E também fui ontem fazer uma visita ao nosso irmão Arthur, aquele que fez a cirurgia na cabeça, né, de aneurisma, para honra e glória do Senhor. Ele está bem, está se recuperando. Passei um tempo precioso com a esposa dele também e com a filhinha. Aquela família linda, o qual o Senhor está trabalhando, está cuidando também. Nós temos visto assim a mão do Senhor cuidando em todas as áreas e fazendo coisas que, meu Deus do céu, sem a presença dele, nada somos. E sem a presença dele, nós não iremos a lugar nenhum. Como mesmo Moisés falou ali, né, para Deus. Quando Deus mandou ele ir para o Egito para libertar o povo, ele disse: Deus, se tu não fores comigo, eu não vou. Irmãos, a nossa vida tem que ser dessa forma. Sem a presença de Deus, nada somos e nada fazemos. Não se esqueçam que amanhã tem mais, vai ser o nosso 16º dia e vai ficar só 5 dias para terminarmos, né, o nosso propósito de 21 dias. Passa tão rápido, parecia até que não ia terminar no começo, mas agora eu vejo que está se aproximando. Eu sei que Deus vai fazer coisas maravilhosas, ainda tem muito para fazer. Daqui para o 5º dia e mais na frente, até completar os 21, Deus vai fazer coisas grandiosíssimas na tua vida, na tua casa, no meio da tua família. Que Deus possa abençoar vocês no dia de hoje. Recordando hoje à noite, a nossa leitura bíblica tem sido uma bênção. Vem participar conosco. Quem quiser ler a Bíblia conosco. Gente, terminamos ontem 3ª de João. E foi assim, tremendo. Né? 3ª de João só é um capítulozinho. Agora a gente vai entrar em Judas hoje. Glória a Deus. E vem ler a Bíblia conosco. E 3ª de João, como sempre, né, maravilhoso, fala sobre as queixas contra Diótrefes e Elógio e Demétrios, que eu acho tão tremendo que... Bom, eu não vou nem falar, eu vou deixar porque eu quero que até a Cristiane Bessa participe comigo também um dia, né, ainda antes de eu terminar esses meus 21 dias, se ela puder, eu gostaria muito que ela viesse fazer um dos capítulos também, em nome de Jesus, eu creio, antes de eu terminar, né, os 21 dias, porque ela falou algo assim tão tremendo que ela questionou, né, quem somos nós? Ali ontem à noite, daqueles 3, e é muito forte. Eu não vou nem falar, porque senão eu vou começar a pregar de novo, eu não quero não, aliás, eu não estou pregando, nós estamos meditando, aprendendo, estudando, mas... senão eu vou começar aqui a falar e entrar em outro assunto. Mas foi assim tremendo, e nós vemos também um exemplo ali, o nosso irmão Júnior, ele usando o seu próprio exemplo, quando ele esteve também na prisão e o Senhor libertou ele, né? Gente, o testemunho do irmão Júnior é tremendo, ele tem nos acompanhado. É um testemunho tremendo de onde o Senhor tirou ele das trevas para a luz. Porque o Senhor, ele é capaz de fazer isso. E ele faz. E como faz? Porque quantos vivem na escuridão. E aparentemente é impossível, né, sair da escuridão. Mas esquecem que o nosso Deus, ele é pura luz. E onde o Senhor Jesus, ele entra. E quando ele chega, as trevas têm que sair. As trevas, ela sai. Porque agora não tem mais lugar para ela. Somente a luz do Senhor. Então que a luz do Senhor, a presença de Deus, aonde vocês se encontrarem, ela possa inundar este ambiente onde você estiver. Que as pessoas possam ver, sejam até ofuscadas com a luz do Senhor e queiram saber e conhecer esse Deus tão tremendo e maravilhoso, que transforma a nossa vida.
que tem o poder e o domínio sobre todas as coisas. Amém? Um beijo no coração, shalom, a paz do Senhor. Amanhã de manhã tem mais, né? Amanhã nós vamos terminar o capítulo 9, porque o capítulo 9 é bem grandinho, né? Assim, ele fala sobre duas coisas, porque agora nós vamos falar sobre as 70 semanas de Daniel, vamos entrar justamente falando sobre o Messias, a vinda do Messias. É muito lindo, gente, é muito lindo. Então nós vamos ver aqui no capítulo 9, a parte onde vai falar um pouquinho sobre o Messias. Aí eu quero terminar, porque começa com a oração e as 70 semanas. E fala um pouco sobre a presença de Jesus, a vinda do Cordeiro. Amém? Paz, até amanhã de manhã, no mesmo horário. E shalom. Shalom, shalom. Tchau, ficam com Deus.